Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos para aquele nosso bate-papo quase diário no trajeto do trabalho, onde a gente fala sobre um tema, um assunto que está na ordem do dia, um assunto relevante. E o assunto que eu quero falar hoje com vocês, na verdade, é uma reflexão sobre o que está acontecendo no Brasil, né? Na política do Brasil, principalmente em razão das decisões do STF, né? Das decisões e o pior, da promessa de novas decisões, né? Que eu nunca vi, é a primeira, quando eu estudei, os juízes falavam nos autos, né? E normalmente não esposavam nenhum julgamento prévio, antecipado, mas os ministros do STF gostam de dar entrevistas e principalmente prometer determinadas condenações, né? Determinadas condutas. Eu nunca vi, isso é uma coisa... É de um poder absoluto supremo, né? Um poder absoluto supremo, né? Quando a pessoa promete que é quase a utilização de um ambiente doméstico, né? Você que diz a seu filho, se você fizer tal coisa, eu vou fazer tal outra, né? Isso absolutamente fora do ordenamento jurídico. Mas vamos voltar aqui, sistematizar o pensamento. Pessoal, esses dias todo mundo viu que o filho do presidente Bolsonaro, o Eduardo, estava lá pelos Estados Unidos, conversando, segundo ele, com políticos e deputados e senadores, e provavelmente até com o próprio presidente Trump, né? E de um minuto para o outro, claro que ele justificou, mas sem um motivo concreto, né? Ele resolveu ficar lá nos Estados Unidos. Eu, na posição dele, também não teria vindo, né? Eu ficaria por lá. Porque a promessa era de que, quando viesse, teria o passaporte apreendido, como o Bolsonaro tem o passaporte apreendido. Ou seja, o Bolsonaro não foi condenado a nada, mas cautelarmente está com o passaporte apreendido. Ou seja, não pode sair do país, salvo se pedir a benção lá ao ministro Alexandre de Moraes ou qualquer outro lá do STF que substitua, né? Ou seja, a pessoa tem a liberdade de ir e vir tolhida sem uma condenação criminal, né? Na verdade, pelo mero indiciamento, né? Pelo mero processamento. Não há motivo, não há fumaça aí que possa levar à situação de que Bolsonaro fuja de uma possível condenação, né? Até mesmo o Eduardo, ele não fugiu, ele está nos Estados Unidos em um possível autoexílio, né? Agora, o interessante é que isso daí era bola cantada, né? Quando o Eduardo anunciou que não iria voltar ao Brasil, aí a PGR disse que não haveria motivo para apreensão do passaporte e Alexandre de Moraes julgou nesse sentido, que também arquivou o processo, dizendo que não há motivo para pedido de apreensão, porque ele está fora do alcance da jurisdição do Brasil, né? Isso os juízes sabem, a população deveria saber, que os juízes, eles devem decidir de forma possível, né? Até para não desgastar e desmoralizar o próprio juiz, né? Você não condena o juiz, a justiça não condena parte alguma a fazer uma obrigação que não seja possível. Por exemplo, a indenizar ou a dar uma terra na Lua, um terreno na Lua. Isso é impossível, não tem como. Por mais que supostamente a pessoa tivesse direito. Então, essas condenações impossíveis não são garantidas pela justiça. Por exemplo, determinar que alguém indenize outro em bilhões e bilhões ou trilhões de moeda qualquer, seja real, ou dólar, ou sei lá, qualquer outra, né? Então, isso é uma indenização impossível, né? Então, as penas, as decisões judiciais, elas têm que ser possíveis. E por esse motivo, devido à absoluta e flagrante impossibilidade de apreensão do passaporte, o ministro Alexandre preferiu não determinar uma decisão onde ficasse desmoralizado, porque Eduardo ia rir de lado dizendo, vem buscar aqui, e obviamente não ia ser determinada essa diligência, né, de apreender o passaporte lá do Eduardo, lá nos Estados Unidos. Apesar de que
já houve decisão do ministro de que pediu dados de pessoas residentes, cidadãos americanos no território americano. E aí a gente está vendo que os Estados Unidos repudia veementemente a qualquer decisão que tolha a liberdade. E por esse motivo, provavelmente, os ministros e quem participou dessas decisões, quem executou, quem está nesse processo de execução dessas decisões, ou pelo menos tentou, provavelmente sofra alguma punição por esse motivo, né? Ou seja, tentar apreender ou tolher a liberdade de pessoas fora do território brasileiro. Mas a esteira do que do Eduardo Bolsonaro fez, ou seja, o autoexílio, a gente tem que refletir o seguinte, pessoal, já não é o primeiro, né? Tem Ala dos Santos, tem diversos jornalistas, Monark, pessoas que simplesmente falam o que está achando errado na política e na jurisdição brasileira, né? Então, assim, quando as pessoas começam a ser punidas, teve gente aí que ficou tetraplégico na prisão, né? Quando as pessoas passam a ser punidas por simplesmente pensarem, quando as pessoas elas têm que se exilar com medo de uma decisão injusta, uma decisão exasperada com pena fora do previsto no ordenamento jurídico ou com processamentos que tem que fazer malabarismos jurídicos para justificar uma pena tão pesada e desarrazoada quando se tem como parâmetro outros crimes, realmente é porque a gente está num caldeirão fervente, né? As coisas elas saíram já do controle, né? E basta a gente comparar, não precisa ir muito longe, com o que está acontecendo agora. A Débora, se eu não me engano é esse o nome dela, teve voto do ministro Alexandre de Moraes para uma condenação de 14 anos. Caramba, 14 anos por passar um batom numa estátua. Por mais que eu goste de Temis, mas aquilo é uma representação apenas. A deusa não foi atingida. A justiça não foi maculada. O que se aconteceu foi passar batom, que é uma cera com corante, né? Uma cera com corante em uma pedra. Uma pedra. Só foi isso. Não foi nada além disso. Batom, que é uma cera que tem um pouquinho de tinta, seja lá da cor que você queira, passou-se em uma pedra que ali lavou-se com água e sabão. Não levou mais do que 2 minutos para lavar a estátua. E a moça foi condenada. Foi condenada não, teve voto de condenação, né, precisa ser confirmado pelos outros, a 14 anos de prisão. E já vai a 2. E pior ainda, o pior do que isso é que o ministro Flávio Dino já concordou com essa pena, né, seguiu o voto do relator. 14 anos, do Alexandre de Moraes. 14 anos de pena para alguém que passou batom em uma pedra. E eu tenho certeza que Temis está ofendida não pelo batom. Temis, para quem não sabe, é a deusa da justiça. Está ofendida com certeza não pelo batom, não está agredida pelo batom que foi passado na representação da deusa, mas está com certeza se revirando lá no Olimpo por conta desse absurdo. Porque uma pessoa, um homicídio, eu já disse aqui, um homicídio doloso, uma pessoa que foi morta injustamente, né, que não vai voltar mais, que não há como desfazer essa ação de matar alguém, o homicídio toma 12 anos de pena, a pena base. Como é que a pessoa passar batom em uma pedra toma 14 anos de pena? É um verdadeiro absurdo, né? Isso reflete o descontrole e o descompensamento das decisões jurídicas que estão acontecendo no Brasil. E isso chama a atenção do mundo, o mundo democrático, o mundo do império da lei,
O mundo que tem lei para as pessoas, né? Um mundo onde é regido por um ordenamento jurídico. Os países civilizados se assustam com isso. Ou seja, ou o Brasil está deixando de ser uma democracia, ou está deixando de ser um país onde a lei impera, ou está se afastando dos países civilizados, tornando uma barbárie. Né? Quando você se afasta da civilização, você se torna bárbaro. Né? Então o Brasil está voltando, regredindo no grau de civilizatório, se tornando uma barbárie. Daqui a pouco a gente vira uma tribo, onde cada um faz o que quer. A esteira e a exemplo dos mais altos ministros da justiça. É parada. Só para... Eu não quero entrar nesse tema, inclusive para o vídeo não ficar muito grande, mas só para a gente exemplificar e tomar como parâmetro, e eu não concordo em absoluto com isso. Eu assisti o vídeo lá da Carla Zambelli, do rapaz que passou horas e horas, e minutos, provocando a Carla Zambelli. Teve um momento que ela se sentiu agredida, inclusive foi derrubada no chão, e por isso sacou a arma, porque sentiu sua integridade física ameaçada. Eu não concordo que ela tenha sacado a arma, mas só pelo fato de sacar uma arma, apontar para alguém que não feriu, ela somente apontou essa arma para alguém, inclusive para repelir a injusta agressão, né, de que o rapaz estava insultando ela, chegou a derrubar. Né? Então, por esse fato de apontar uma arma para alguém, ela está aí com uma possível condenação de 5 anos e alguns meses. Como é que uma outra pessoa com um batom pode tomar uma pena 3 vezes maior, de 14 anos contra 5 por alguém que apontou uma arma? É um absurdo jurídico isso. Não tem lógica nenhuma, não há previsibilidade nenhuma. E quando o ordenamento jurídico sai da previsibilidade, é porque não é mais uma democracia, não é regido mais por uma previsão. Qualquer ato de qualquer pessoa pode ser punido violentamente, simplesmente porque o julgador entenda assim. Ou seja, por exemplo, chegando ao absurdo, você andar pela calçada contrária, pode ser que gere uma pena. Você olhar para uma pessoa e a outra se sentir lá ofendido, pode ser que lhe gere uma pena. Você parar o seu carro num estacionamento errado ou transitar numa rua errada, pode ser que haja, por exemplo, um confisco do carro. E por aí vai, porque a imaginação é o limite. Pessoal, vamos encerrar por aqui, já vai em trocentos minutos aqui de vídeo. Depois a gente fala mais. Um abraço, tchau!